Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, é o Igor Amin. Então, enquanto vocês estão chegando aí, vou contar um pouquinho sobre qual vai ser o tema da nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre educação consciente, mas trazendo, toda essa bagagem que o Igor tem sobre esse contexto das telas. E mais do que isso, a gente vai falar sobre educação consciente nesse contexto das telas e voltada para a educação para a paz, né? Então, acho que vai ser muito interessante a nossa conversa. O Igor é um parceiro, um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. Ele acabou de chegar, mas tem mais gente aí já. Então, Bilor Cola, Bel querida, que eu gosto tanto, que bom que vocês estão aqui com a gente. Igor, quando você quiser me fazer o convite aí, para eu poder te aceitar aqui na live. Fernanda, seja bem-vinda. E como eu ia dizendo para vocês, então a gente vai ter essa conversa super especial com o Igor, que tem um trabalho admirável, um trabalho muito rico, gente, assim, que eu realmente aconselho todo mundo que se interessa, por esse contexto de educação, de tecnologia, de coisas do tipo. Eu acho que é muito bonito e merece ser reconhecido e conhecido o trabalho dele. Rose, seja bem-vinda. Vamos ver aí, o Igor daqui a pouquinho deve, fazer esse convite. E é isso, Eu tava até conversando com o Igor sobre essa questão da educação para a paz, da educação, que a gente trabalha aqui no Automadoria, que tem essa base do mindfulness, digamos assim, e como que os nossos trabalhos se encontram de uma maneira muito interessante, assim. Receber o Igor aqui. A gente já teve a oportunidade de fazer alguns projetos. Projetos ainda não sei se é esse nome. Ei, Igor! Ei. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Obrigado. Como tá? Tudo jóia? Por aqui tudo certo, bem. Que bom. Pois é. E você? Tô jóia, tô tudo tranquilo, tudo em paz Que aqui. bom. Tava aqui falando um pouquinho Feliz, sobre feliz de poder você. conversar com você. Feliz, Pois muito é. feliz. Tava aqui falando, sobre como eu admiro o seu trabalho, o seu projeto, como é rico, como é importante, como é inspirador, assim. Enfim, então fico muito feliz, de te receber aqui. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas coisas juntos. Sim. Espero que possamos fazer mais, porque realmente o trabalho com o mindfulness, na infância e na adolescência, enfim, nesse contexto de educação, eu acho que encontra muito belamente, assim, de uma maneira muito bonita com o seu trabalho, que eu admiro. Você sabe, que eu sou fã. Bom demais. E eu seu trabalho, que é super lindo também, e que a gente sente essa sinergia mesmo, né? Muito, muito especial, né? Assim, Com a certeza. gente sempre conversou muito sobre telas, né? Sobre a importância disso e hoje é uma oportunidade da gente aprofundar um pouco nessa ideia, né? E muito bom, estou empolgado para a conversa. E é isso, sim, Igor? Você tem esse trabalho super interessante sobre a educação nesse contexto, nesse escopo aí das telas. E vem com essa abordagem, da educação consciente, dessa Uhum. educação para a paz. Enfim, e isso é muito interessante. Mas eu acho que seria interessante você apresentar um pouquinho o seu projeto, assim, O que é, como funciona, qual que é o Sim. propósito. Fala um pouquinho. Bom, então, eu sou educador audiovisual, né? Então, assim, meu trabalho assim, há 15 anos é justamente me autoeducar audiovisualmente e também educar as pessoas, né?
Uhum. audiovisualmente. E isso começou com o meu contato com o cinema, formação na comunicação, e foi ampliando até que eu me apaixonei pelas crianças. Quando eu comecei a fazer filmes infantis, né? E exibir em festivais, em cinemas, em vários contextos, eu percebi a potência da infância, né? De certa forma, ali eu estava entrando em contato com a minha criança interior e não sabia, né? Mas eu entrei em contato com algo muito profundo, né? Foi muito especial esse reencontro com as infâncias. E então comecei a conectar a educação com o cinema, com o audiovisual. E um ponto que era muito importante para mim era ouvir as crianças, né? Primeiro. Então, antes de produzir um conteúdo para elas ou com elas, né? Então, iniciar um processo através da escuta. Então, veio esse nome que é O que queremos para o mundo? É uma pergunta, né? Em que eu fazia para as crianças, né? Para produzir filmes com elas, vídeos, né? E conteúdos diversos, de diversos formatos, né? A gente produziu uma série para o Gloob, né? Um canal infantil. Fizemos vários vídeos para a internet, webséries, campanhas diversas, né? Tivemos um longa-metragem também que estreou nos cinemas e vários formatos, mas sempre com essa pergunta: o que queremos para o mundo, né? Talvez essa era uma pergunta minha, né? Porque sempre quando eu perguntava para as crianças, elas voltavam essa pergunta para mim e eu ficava nesse processo de compreensão. E eu, o que que eu quero para o mundo, né? E eu descobri que o que eu quero para o mundo que mundo, né? É o mundo que eu atuo é o mundo das telas, né? Por isso o nosso tema, mindfulness e o mundo das telas, né? Então, dentro desse mundo das telas, o que eu quero é um mundo das telas amigáveis para todos os seres, né? Principalmente para as crianças, né? Então, o que queremos para o mundo que iniciou de uma espécie de proposta de produção de conteúdos com as crianças se tornou uma comunidade de educadores e educadoras audiovisuais, né, com vários profissionais envolvidos nesse processo, e a gente já pôde viajar o mundo, né, e o interior do Brasil e vários lugares do mundo, levando essa perspectiva, né, de um uso das telas de forma amigável, né, com as crianças. Uma dessas viagens a gente estava juntos, fomos para a Escola da Ponte em Portugal e, e a gente pôde experimentar várias coisas, né? Até mesmo porque nessa perspectiva, né, que a gente acredita das telas amigáveis, vamos dizer assim, é uma perspectiva transdisciplinar, né? Então o nosso encontro, por exemplo, ele celebra essa transdisciplinaridade, essa transcendência mesmo da própria tela, se conectando com algo tão profundo que é o mindfulness. Então, Exato. enfim, eu sou um educador audiovisual, faço parte dessa comunidade de educadores audiovisuais e aqui eu estou hoje no Estúdio Mundos, que é um estúdio de educação audiovisual em São Gonçalo, Rio das Pedras, que ficou pronto quando você visitou aqui, você veio no nosso fórum, né? Nosso Sim. fórum O que Queremos para o Mundo, foi muito especial sua presença em São Gonçalo, Rio das Pedras, no Vale de Jequitinhonha. E a gente estava construindo aqui o estúdio, agora está pronto. Estou aqui feliz de estar Chique. conversando com você daqui. Quero voltar, né? Quero conhecer agora o estúdio, assim, enfim, ver se Vem, tudo é vem. atualizado, muito chique. E eu acho muito legal, na verdade, né? É que o projeto ele seja, né? O nome do projeto seja essa pergunta, né? O que queremos para o mundo, assim? Porque a gente tem essa oportunidade, sempre que eu vejo, assim, sempre que eu me lembro do seu trabalho, sempre que eu vejo um post seu, é, eu acho que é uma oportunidade, sabe? É um convite para a gente poder se questionar de novo, para a Uhum. gente se relembrar dos nossos propósitos, para a gente se fortalecer neles também, assim. Então, eu acho isso Sim. muito interessante. Não é uma coisa que está fechada, acabada,
integrada, é uma coisa que é essa construção, né? Falando em construção, né, Igor? Eu acho que é isso, assim. É, Tem essa abertura para as possibilidades e para essa atualização, que eu acho que tem tudo a ver com, enfim, com a questão das telas, da tecnologia, de tudo isso que você traz também, né, para o trabalho. Muito legal. sim. E aí, olha só, eu até estou aqui com algumas coisas, alguns tópicos, né, que eu queria conversar com você a respeito. E aí, assim, queria começar te fazendo uma pergunta, né, que eu acho que é uma pergunta que você já deve ter respondido muitas vezes, mas que eu acho que é importante para a gente introduzir aqui a nossa conversa, né? Que é sobre o Sim. fato de que a gente vê aí muitas críticas relacionadas à infância em contato com esse mundo virtual, assim, né? Aham. Então, existem, inclusive, pesquisas científicas muito bem embasadas e que vão, de algum modo, questionar ou, enfim, problematizar, digamos assim, essa exposição que talvez seja mesmo excessiva, né, das nossas crianças às telas, assim. E aí eu vejo que o seu trabalho, primeiro que ele não, né, ele não diz respeito somente à tela, assim, mas a esse universo de uma maneira muito criativa, tem contação de história. Você usa, né, os objetos, enfim, não é só a tela, né? Uhum. E é a tela de uma forma que eu acho que é muito ressignificada e muito inteligente a maneira como você trabalha. Mas aí eu queria que você talvez abordasse, ou qual que é a sua opinião, qual que é a sua percepção sobre isso, se existe mesmo esse excesso de telas, ou se a gente ainda não entendeu essa nova geração que é isso mesmo. Uhum. Como que você vê isso, assim? Então, esse é um debate mesmo muito comum, né? A questão do excesso do uso das telas, né? É, bom, um ponto assim é que eu gosto de trazer sempre primeiro um olhar crítico sobre qual infância a gente está falando, né? Então, primeira coisa que a gente gosta de olhar e deveria olhar é mesmo a idade. Então, quais são essas crianças e jovens, né? Qual é a idade, a faixa etária do uso das telas? Então isso é muito importante. A gente está falando de excesso para qual idade, né? Um excesso de uso de telas para crianças de 0 a 2 anos, 1 minuto é um excesso de tela, porque por exemplo, aqui no Brasil, né, você fala da Itália, enfim. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem sugestões de tempo de tela, que a gente chama, para as crianças. Então, de 0 a 2 anos é recomendado zero tempo de tela. Então, não é recomendado o uso de telas. De 2 a 4, 1 hora. E assim por diante, você vai criando escalas que são praticamente até 3 horas, 4 horas, né? Até mais ou menos ali, principalmente do primeiro setênio, que a gente sabe que é um período, né, da infância, onde a base, principalmente socioemocional, estamos falando aqui da questão socioemocional, né? E como as telas impactam nela, se a gente for bem objetivo ao ponto. Então, no aspecto socioemocional, é, a gente tem que olhar, né, busca olhar justamente para essas faixas etárias, entender que existem excessos que são cientificamente comprovados e recomendados por médicos, né, e por pessoas, por cientistas, né, que estão ali pesquisando. Mas só que esse excesso ele depende muito do que é o conteúdo que está sendo consumido, né? Então, porque se a gente for pensar em excesso de tela, durante a pandemia, obrigatoriamente as crianças estão tendo excesso de tela, porque se elas tinham indicado 2, 3 horas, agora elas ficam na aula online o tempo todo. Então, a própria realidade desconstrói essa ideia do tempo que é o ideal, porque se antes os pais pediam, pelo amor de Deus, meus filhos, saem da tela, agora eles pedem, por favor, fiquem assistindo às aulas. Então, a realidade, né, o tempo muda muito essas coisas.
Então, o excesso de tela para coisa ruim é muito grave, entende? Uhum. O excesso de tela para coisa ruim que está sendo acessada é grave, é preocupante. O, o uso da tela em um tempo maior para coisas benéficas, para a construção da identidade da criança, para aquisição de conhecimento, para relacionamento, para sociabilização, porque a tela também permite isso. Então, é um ponto a se pensar. Qual tipo de conteúdo esse excesso está sendo vivenciado? E o outro ponto é a ideia de excesso vezes acesso, né? Então você tem crianças que têm excesso de tela, que a maioria são das classes médias para as altas, e você tem crianças sem acesso, sendo que a maioria são sem acesso, né? Então, no contexto, por exemplo, brasileiro, 70% das crianças nas escolas públicas não têm acesso, no estado, por exemplo, de Minas Gerais, à tela. Então, a gente está falando de um excesso de tela de uma minoria da população. A tecnologia ela ainda não se tornou acessível, né? Então, enquanto a gente se preocupa com o excesso, a gente poderia também se preocupar com o acesso daquelas crianças que não têm, né? Então, esse é um ponto também. Então, são duas questões, né? Uma faixa etária e a qualidade do conteúdo que o tempo de tela está sendo ali consumido. E o segundo, qual é essa discrepância social de acesso, né? Qual é essa questão? As crianças negras, indígenas, quilombolas, né, pobres, né, sem condições financeiras, pobres financeiramente, elas têm acesso à tela, né? Então, é isso, né? É um movimento da gente olhar para isso, para essas duas questões, assim, muito Uhum. por aí, né? Tal. Eu acho que a discussão, né? Porque isso é muito discutido, isso vem sendo muito falado, assim. E é curioso, assim, eu acho que você apontou um negócio que é muito importante, né? Que é essa questão do acesso, porque de fato a gente tem falado sobre isso, sobre esse impacto negativo, né, das telas, mas a gente está falando isso para quem? Parece que é sempre E, para as crianças que importam, né? é, Então é forte isso, assim. e E eu até me lembrei de uma questão também que eu acho que é bem importante de se pensar, é um pouco assim, é, quem trouxe a tecnologia para que a criança que está tendo um excesso de tela, é, quem trouxe, né, foram os educadores, né, dessa criança, sejam os pais, as mães, os professores e professoras na escola, na sociedade. Foram os adultos que trouxeram para a criança a tela. A criança não ia, entende? A responsabilidade é do pai e da mãe que apresentou esse retângulo aqui, esse quadrado que tem uma tela e que projeta para as crianças, porque o que as crianças querem é explorar a natureza, as crianças querem ter contato, elas querem ter estímulo sensorial. E elas podem ter estímulo sensorial, por exemplo, com vendo um desenho animado na tela, mas ela pode também vendo um reflexo de uma árvore balançando numa poça d'água. O que ela quer explorar os sentidos dela, principalmente a visão, a audição, o tato, o olfato e tudo. Quando elas não têm essa oportunidade, principalmente em contato com a natureza, e elas têm em casa uma tela, é claro que elas vão querer buscar essa curiosidade, explorar o mundo, né? Descobrir o que é o mundo, como são as pessoas, como ela é, através da tela. E aí voltando à questão de excesso de tela, a pergunta é, nós adultos, nós usamos, nós somos educados audiovisualmente a pararmos o tempo de tela, né? Então,
Eu pergunto a você, Ana, você sente que você usa de uma forma equilibrada a tela, Não. ainda mais trabalhando com a tela hoje, É, né? não é Então, assim. a gente ainda está descobrindo como colocar o limite para nós mesmos. E as crianças estão observando como nós usamos as telas. Então, provavelmente, a maioria das crianças que usam a tela de forma excessiva tem pais e mães que também utilizam de forma excessiva. Então, é uma coisa muito fácil de entender, né? É, e isso que você falou é super importante, assim, eu tô agora, né, grávida aqui, e essa informação de que a criança de 0 a 2 anos, ela não deve ser exposta de forma alguma à tela, é uma coisa que me preocupa no sentido de que eu sou uma pessoa que fica muito com o celular na mão, trabalho É, muito com o celular e me distraio muito com o celular também, sabe? é. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, né? Como que isso vai Então, funcionar, assim? Como que eu vou me reeducar se eu vou ser capaz de fazer isso dentre todas as outras demandas de todas as coisas que vão estar acontecendo? Ou se isso aqui vai ser minha válvula de escape, com família é, no Brasil e a criança não pode ser exposta à tela, como é que eu vou mostrar meu filho? São muitas, não é? Assim, é é, complexo mesmo. a questão não é estar na tela, é se distrair nela. Isso tem a ver com mindfulness, né? Uhum, Então, é bem interessante isso que você trouxe. A tela acaba nos levando a um estado eufórico, né? Ou seja, um estado do eu fora, do eu que estou fora, do eu brinco, eu tenho até, eu gosto de compor trilhas sonoras, porque quando eu era criança eu aprendi a tocar violão, e às vezes eu faço umas músicas, né? Você lembra da gente tocando em roda na escola, sim. a música, né? Eu gosto da música porque, enfim, é uma habilidade que eu adquiri quando eu era criança, assim, e eu uso esse recurso, né, para educar as pessoas, né, no mundo das telas. E tem uma música que eu falo, que é um mundo dentro, temos um mundo dentro, um mundo fora e um mundo em outro lugar. Então, a tela é uma espécie de mundo em outro lugar. Porque Uhum. aqui em mim, dentro de mim, tem uma série de emoções, uma série de coisas passando aqui dentro de mim, um universo à parte. Fora de mim, eu estou aqui na minha casa, no estúdio, numa montanha, eu estou vendo a cozinha ali logo à frente, aqui eu tenho uma tela, eu tenho as luzes aqui. Em outro lugar está você agora. Então é uma terceira dimensão aí, sabe? Que talvez a humanidade ainda não experienciava essa terceira dimensão. Ou havia uma coisa dentro dela ou fora. Um terceiro lugar não existia. E o problema é quando a gente se distrai, né? Aquela coisa assim que dá aquele pânico quando você vê uma criança hipnotizada na tela, você encosta nela, parece ela tá até com o corpo duro, vendo desenho animado, não respira, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa criança? Ela está hipnotizada, ela tá num outro lugar, né? Nem fora e nem dentro. Esse lugar, muitas vezes, é muito interessante para ela, né? Porque ela pode principalmente entrar em questões muito ali em contato com ela, com as narrativas, né, com as histórias, né? Então, e esse estado de distração é justamente o que a gente precisa trabalhar para nos educar audiovisualmente, que é um estado mindful, né? É uma consciência de como uso a tela e como eu posso mostrar e passar para a criança isso, né? Ela saber que quando ela está na tela, né? Ela sentir o corpo dela, ela entender aquilo ali, que aquilo ali é um estímulo que ela está tendo, mas que não é somente não é o melhor dos estímulos, ou não é o único estímulo que ela pode ter, a única coisa que ela pode fazer, né? Então a distração, quando eu entro nesse outro lugar, que são as telas, e me distraio, quer dizer, eu perco a minha presença. Eu não estou em mim, eu estou fora, eu estou nesse outro lugar
E eu já fui parar, fui para lá, fui para cá, fui para não sei o quê. E eu tô vendo a vida ali de uma outra pessoa e de repente eu tô navegando, né, numa história que é uma história talvez que não seja nem apropriada para mim. Assim como a gente entra nos perfis dos nossos amigos e amigas e fica lá no scroll, a gente está olhando como é a vida de alguém, né? A gente não experiencia mais isso, né? Num estado de consciência, onde eu conheço a pessoa, converso, pergunto ela me conta uma coisa, eu conto outra, e assim a gente vai se relacionando, Sim. né? Então é uma questão muito interessante, né? Essas são as questões na tela, né? A distração. Então, por que que as crianças que têm excesso de tela, elas têm, vamos dizer, possibilidade de desenvolvimento de transtornos cognitivos, né? De atenção e tudo? Porque elas de certa forma usam as telas e se distraem ao invés de estar. Então, o conteúdo é muito responsável por isso. Porque imagina se ela estivesse assistindo uma animação que fala com ela: agora feche os olhos, respire. Opa, esse conteúdo está ajudando ela a ter um estado de presença, um estado de consciência naquele momento. Agora, se o conteúdo tá soltando coisa para lá, para cá, é bomba, é não sei o quê, é voando, é cor, é trilha sonora, é aquele tanto de estímulo sobrecarregando o cérebro da criança, né? Forçando com que sinapses e mais sinapses sejam feitas ali no sistema dela cognitivo, ela vai ficar como aquilo ali que está sendo estimulado. Uhum. Então, é muito isso, é um pouco É. por aí. E nesse lugar da consciência, né, eu acho que tem um passo a mais que a gente pode pensar, que talvez seja também a nossa função como educadores, contribuir, que é o seguinte, né? Quando a gente fala do mindfulness, por exemplo, e a gente está falando desse estado de consciência, existe inclusive a possibilidade de eu me distrair intencionalmente. Eu faço uma escolha, né? Uma escolha Uhum, consciente para me distrair. uhum. Então, assim, só para fazer um paralelo, né? Mais ou menos aquela história de eu devo me alimentar de maneira saudável. Saudável significaria comer, né? Não, vamos colocar assim, não comer comida processada, enfim, comer aquilo que a terra dá, etc. Mas, eventualmente, eu posso conscientemente escolher comer um bolo de chocolate cheio de brigadeiro, cheio de leite condensado, né? E tá tudo bem. A grande questão é estar comendo isso todos os dias no piloto automático. E eu acho que é mais ou menos isso que você traz, né? Tem problema Aí, nenhum eu me sentar em frente à televisão, assistir uma série do Netflix, sei lá, alguma coisa assim. Se é uma escolha consciente, eu tô fazendo aquilo e tem alguma coisa que faz sentido para mim, né? só que a criança, e esse é um ponto muito. Aham. A criança, ela não tem esse nível racional que a gente tem de saber o que faz sentido para mim. Ela quer o desenho. Quem, Uhum. quem vai trazer o que faz sentido para ela na tela é o adulto que a educa. Então, assim, a responsabilidade do adulto que a educa está muito relacionada a qual a intenção pedagógica que ele quer trazer com o uso da tela. Então, a intenção nasce antes da ação. Então, antes de você dar um play lá no YouTube para passar um vídeo para criança, ou antes de você apertar uma câmera e gravar ela sem pedir a permissão dela, alguma coisa assim, entende? Você tem que Uhum. pensar, você poderia pensar, né? Qual é a intenção por trás desse desenho animado aqui? Por que que ali? Então você traz a intenção antes da ação. Então o uso para desenvolver essa intenção, você tem que saber. Você sabe como você pelo menos tem uma noção de como você quer educar sua filha, né? Seu filho, é o Uhum. seu filho, Francesco. Então você Meu sabe, casamento. você sabe
mais ou menos, você tem uma intenção, você quer né? Você quer educar a criança. Aí nessa intenção você vai buscar o uso da tela. Quando você usa a tela sem uma intenção, a tela se torna em vão. É a diferença de você usar o audiovisual para educar e usar uma perspectiva de uma educação audiovisual da criança, né? Então isso é muito diferente. É igual você Uhum. educar o seu paladar, né? A sua alimentação e tudo, ou você simplesmente se alimentar saudável. Tem gente que alimenta saudável porque às vezes precisa, porque não pode comer glúten, porque não pode, nananã. Aí você fala, a pessoa é toda saudável, escolheu o seu salário. Às vezes ela nem escolheu, ela teve que se tornar devido a uma questão de saúde. E aí, por isso que ó, você tocou nisso, eu trouxe nosso amigo Thich Nhat Hanh, que tem um livro assim muito especial que ele faz essa metáfora da comida e tem a ver com o nosso tema, né? Eu acho que o Thich Nhat Hanh tem tudo a ver assim enfim, com tudo que a gente está falando, porque Com é certeza. um, é um grande é um grande mestre assim, um grande professor, né? E Uhum. ele nesse livro chamado Silêncio, o poder da quietude e um mundo barulhento. Então, eu interpreto o mundo barulhento como o mundo das telas também, né? E ele tem uma espécie de capítulo, né, que fala um banquete de estímulos, né? Aí fala assim, vou ler um trechinho, posso? Claro. Fala, né? Os humanos também consomem outros tipos de. Ele fala, Vou começar do início, vamos lá. Todos os sons ao nosso redor e todos os pensamentos que não saem de nossa cabeça podem ser encarados como uma espécie de alimento. Estamos acostumados aos alimentos comestíveis, ao tipo de alimento que mastigamos e engolimos. No entanto, os humanos também consomem outros tipos de alimentos. As coisas que lemos, as nossas conversas, os programas que assistimos, os jogos que jogamos pela internet, nossas preocupações, pensamentos, ansiedades, tudo isso são alimentos. Então, ele traz essa perspectiva desse banquete de estímulos. Então, é como se na tela a gente tivesse ali com um banquete, sabe? Com tudo que você pode ter. É igual quando você vai numa festa de casamento, sei lá, que tem aquele tanto de comida gostosa, tem a coisa saudável, tem a coisa assim, talvez que não. O que é saudável, né? Mas tem aquela coisa que você identifica mais, tem aquilo que você mete mais o pé na jaca, fala, não, hoje eu vou comer esse negócio que esse doce quer, sabe? E tal, e tal, e tal. Isso tudo ali são estímulos. A tela é assim também, para criança é assim também, né? Então ela tem muitas possibilidades, ela tem um banquete disponível para ela ali. Uhum. Então ele fala uma hora assim, ó, no caso da comida sensorial, podemos consumir mídias saudáveis e enriquecedoras, mas também podemos nos entregar a videogames, filmes, revistas ou mesmo a fofoca a fim de nos distrairmos de nosso sofrimento. Usou a palavra distração. Aí, o desejo pode ser saudável, que é uma motivação construtiva, ou não, uma obsessão. Então, né? Esse homem é um homem assim, enviado mesmo Um por Deus gênio, né? para nos guiar um gênio. Mas assim, a questão é que quando o conteúdo e quando a tela se torna uma obsessão e deixa de Uhum. ser algo saudável, né? Então, como que a gente pode fazer com que a tela se torne um ambiente saudável? Será que algumas pessoas que estão nos assistindo gostariam de saber como fazer? Porque muitas vezes a gente conversa sobre a problemática, mas dá pouca pista sobre os comos. E quando a gente teve a oportunidade de pesquisar 15 anos de trabalho, fazer um mestrado sobre isso, que foi o meu caso, a gente já tem alguns comos, né?
Então, né, a gente pode desde ouvir, né, ou ler algumas perguntas relacionadas às questões, ou você trazer mais algumas questões para a gente já falar um pouco mais dos comos, né? Porque Sim. existem. Olha só, a Lívia, ela tá pedindo pra gente escrever o nome do Thich Nhat Hanh, mas Lívia, eu vou te falar que sempre tenho que colar na internet, Aqui porque de fato, pra mim é difícil escrever. Não sei é se vou difícil escrever demais. certo, não. Ele é um mestre budista, né, do budismo engajado. Não sei se é assim que escreve. Aqui, ó, tá vendo na minha tela? Ó? THICHN, Peraí, THICHN, aí espaço, HATHANH. HANH. É. Pronto. Vale muito a pena, viu? Eu, Maravilhoso ele. eu não vejo os comentários aqui. Você não tá vendo? Não. É, pessoal, inclusive quem tá aí, viu, fiquem à vontade se quiserem trazer contribuições, dúvidas, questões, porque a gente tá aqui para conversar mesmo, né, Sim. Igor? E aí, se você não estiver vendo, eu te falo, se alguém fizer alguma Se alguém. pergunta aqui, trouxer alguma Mas, questão. podemos falar um pouco dos comos, né? Assim, Por favor, porque essa é uma questão, assim, né? É, eu acho que a gente já tem mais ou menos uma ideia do que seria positivo. Assim, é difícil colocar nessas palavras, né? Positivo, negativo, que é bom, que é ruim. é, Mas o que seria, o que estaria, digamos que mais alinhado a essa perspectiva, né, das telas como uma ferramenta para essa educação para a paz, essa educação mais consciente, e o que não seria? Eu achei muito, muito importante isso que você sublinhou, Igor, sobre o como nós adultos não fomos educados. A nossa geração, que é uma geração de transição, assim, né? A gente é essa se, geração que cresceu brincando de bola na rua e na adolescência ali a gente começou, ou pelo menos a nossa bolha, digamos assim, né? Digamos que a classe média, as classes, enfim, as quais a gente talvez pertença, ou a gente frequente, digamos assim. Mas aí a gente começou esse processo de transição e a gente ainda não se educou para isso, assim. Então, sim, é desafiador a gente pensar em como que a gente vai contribuir para que essas crianças elas estejam em contato com essas telas, né, dessa maneira mais produtiva, mais legal, mais, enfim, que seja para que elas possam se desenvolver em vários campos, assim, em vários aspectos, sendo que a gente não sabe fazer isso nem por nós, assim. Então, como, assim, quais seriam. Indica pra gente algum caminho, alguns caminhos, algumas possibilidades, assim. então, uma coisa que tem a ver, eu gosto de pensar o mundo das telas a partir de quatro dimensões, que é a dimensão sociotécnica. Todas essas dimensões passam pela relação social. Somos seres sociais, né? Somos seres sociais com a nossa própria subjetividade, né? Então, assim, eu penso quatro dimensões. A dimensão que é sociotécnica, socioemocional, socioambiental e sociocultural. Então, é muito difícil você pensar a tela sem relacionar essas questões, porque você não pode pensar se a criança está estressada ou se ela está tendo um bem-estar, uma sensação de bem-estar na tela, sem considerar o aspecto cultural dela, né? A construção da identidade dela nesse mundo híbrido, né? Nesse mundo de identidades aí híbridas, né? Dentro de um contexto de globalização. E também você não pode pensar a questão também, você tem a questão técnica também, né? Que até que ponto que as crianças têm um conhecimento técnico para utilizarem as telas e até que ponto que nós também temos, né? Isso tem muito a ver com a questão técnica mesmo, do domínio da própria ferramenta, né? Tem pessoas que não sabem entrar aqui na live para assistir. E a questão socioambiental, porque somos seres que vivemos
em meio à natureza, né? E mesmo que estamos esquecendo cada vez mais disso, infelizmente, nós somos seres integrados à natureza, né? E a tela tem a ver com a natureza, até mesmo porque para se fazer um celular como esses nossos dois que estão aqui nos conectando, é preciso, inclusive, explorar, né, metais preciosos da terra, de uma montanha, para que a gente consiga ter um celular e uma tecnologia a esse ponto, né? Então você também impacta até negativamente a natureza para que a tecnologia exista, essa tecnologia digital, no caso. Nesse campo do socioemocional, né, que é um ponto que tem muito a ver aqui com a nossa discussão hoje, e se a gente quer paz, né, uma cultura da paz, né, ligada a essa educação nas telas, a primeira coisa é observar se usamos a tela num contexto de paz, né? Então, estamos em paz quando estamos na tela? A tela nos traz paz quando você vê o seu feed nas redes paz, né? Então, essa é uma pergunta, né? Se nós temos essa relação com a própria paz, se a gente for pensar mais ampla a ideia de paz, né? De plenitude, né? Essa relação de plenitude, como quando nós adultos acessamos as telas, como está o nosso estado? Então é muito legal a gente observar. Então, assim, eu uso antes de dormir, eu uso na hora que eu estou almoçando. Tem pessoas que gostam, enquanto está tomando café da manhã, ver as notícias ali, como faziam nos jornais impressos e assim por diante. Tem pessoas que não, que gostam de tomar o café e simplesmente tomar o café da manhã e não estar fazendo outra coisa ali naquele momento, né? Então, assim, como que é o seu estado emocional quando você está usando a tela, né? Então, eu já me peguei acordando e abrindo o celular 10 horas da manhã, que era depois que eu já tinha feito várias coisas e tal, e tal, e tal. E eu já me peguei acordando e indo já direto no WhatsApp, no Instagram e tal. E aí, esse é um ponto fundamental, a gente observar o nosso estado. E eu te conto, o momento que eu acordei e abri a tela, foi a primeira coisa que eu fiz, foi no momento que eu acordei ansioso. Era um dia que eu sabia que eu tinha muitas coisas para fazer e eu tinha acabado de me despertar ansioso. O momento que eu mexi no celular só 10 horas da manhã, que eu fui fazer minha prática de meditação, fui regar as plantas, fui tomar meu café da manhã, tomei meu banho, fiz um monte de coisa, barará, e aí eu falei, agora eu vou pegar. Esse momento eu estava num estado de paz. Então, quando a criança está assistindo desenho animado, naquele dia que ela está assistindo desenho animado, ou aquele dia que ela está jogando um videogame, ou naquele dia que ela está pedindo o celular para tirar uma foto, como ela está naquele momento? E esse é o momento da gente intervir. Com firmeza, né? Com firmeza, a gente intervém. Se você sente que a criança está em paz, tranquila, e você criou a intenção e fez uma espécie de curadoria para levar o conteúdo para ela, esse pode ser um momento para ela acessar a tela. Se é um dia que está chovendo lá fora e ela não pode brincar fora de casa, se você realmente, mãe e pai, precisa trabalhar, você vai lá e cria esse contexto ali, tá tudo bem. Ela vai assistir ali. Agora, se a criança está no estado eufórico, ela está nervosa, ela já está chorando antes do desenho, ela já está criando birra, a tela vai ser saudável para ela, vai trazer paz para ela, talvez seja outra coisa.
talvez seja um abraço. Talvez vai ser um abraço que você vai dar nela ali, né? Aquela famosa ideia, né? Da ponta do iceberg. A gente só vê a ponta do iceberg. Nossa, a criança hoje tá querendo. Aí, tum, você taca a tela nela, né? Que é quase que jogar uma pedra, né? E você não olha a ponta do iceberg, né? Você não olha lá embaixo do iceberg, a profundidade do iceberg, se ela tá querendo atenção, se ela tá querendo um abraço, se ela tá com fome, porque o almoço não tá pronto, se ela tá há 3 dias sem sair de casa, se ela tá há 1 ano e meio numa pandemia. Então a gente tem que olhar lá embaixo no iceberg, porque é muito mais profundo essa emoção que ela tá vibrando ali, né, do que a tela simplesmente como uma ferramenta. Eu até gosto de pensar a tela como um recurso, né, um recurso que ela não é só um dispositivo tecnológico, né, ela envolve várias questões ali que vão mobilizar inclusive as emoções, né. Então, se a gente consegue nos observar como usamos as telas, a gente começa a entender como as crianças estão quando elas estão usando a tela. E aí você consegue fazer as melhores escolhas. Esse não é o momento para eu colocar a tela. Esse é o momento para eu colocar a tela. Então a tela vira uma aliada, vira uma amiga. Ela vira sua amiga ali. A mãe precisa de uma amiga, ela precisa de ajuda ali, né? Para conseguir educar uma criança num contexto de um mundo tecnológico, né? Então, é um pouco isso, né? Da auto-observação. A Lívia até escreveu aqui o afeto pela tela, né? Exatamente, assim, é uma educação totalmente mindful, assim, né? Seria uma proposta bem de consciência, presença, então não usar a tela enfim, como meu bode expiatório. Gente, eu tô com o baby brain, até te falei, né? É o cérebro da gestonta, assim, enfim. Me fugiu a palavra aqui, mas não é usar a tela como, enfim, aquilo que está remediando, que eu estou colocando panos quentes, que eu estou fugindo da situação. Sim. E não é também você não usar as telas, né? Porque tem um pouco isso também. Famílias, às vezes, que são um pouco, que vão para o outro extremo, assim, e que não permitem que as crianças tenham acesso, né? E pouca gente chega, eu vejo, nossa, é demais, assim. Raramente os pais chegam e falam: meu filho, você gostaria de assistir um desenho hoje? Imagina! Isso é um negócio que é assim, que o pai e a mãe acorda já rezando para a criança ter o tempo para fazer e nem lembrar que tem celular. Mas na hora que ela tira o celular do bolso e começa a mexer, ela já mostrou que, aqui, uma coisa que você pode fazer exatamente o que eu estou fazendo. Eu tenho um casal de amigos que tem uma filha muito pequena, que eles que esse amigo voltou a trabalhar em home office, então ele estava construindo a casa dele, então ele passava o dia inteiro com a companheira e com a filha construindo, subindo casa, fazendo adobe, como esses aqui atrás aqui, né? Fazendo tijolos de terra e construindo a casa. Não é construir a casa. Aí veio a pandemia, home office, ele voltou para casa e ele ficava trabalhando no computador. E a filha e aí a filha começou a também querer ter bastante uso de tela e tal, de acesso. Ela estava vendo o pai o pai estava mostrando assim que no dia a dia dele, né, o quanto que ficar na tela o dia inteiro era importante para ele trabalhar, né? Então eles escolheram não sair dessa casa, dar um tempo dessa casa e foram construir uma outra casa, num outro lugar. Justamente para a filha voltar a ver como as coisas são, porque na tela a criança não vê
a vida acontecendo. Quando você está trabalhando na tela e a criança está te vendo o dia inteiro na tela, ela não entende que você está ajudando as pessoas a criarem uma consciência socioemocional através disso que a gente chama de mindfulness. Ela não sabe que você está fazendo isso. Minha mãe está fazendo uma coisa que é importante para ela, né? Francesco vai falar, está fazendo uma coisa que é importante. Esse negócio é importante para minha mãe. Se é importante para minha mãe, ele pode ser importante para mim. Então eu quero isso também. Agora, se importante para você é cozinhar com ele, construir algo, é trabalhar questões manuais. Eu custei para entender porque a pedagogia Waldorf, por exemplo, ela era muito, como alguns diziam, radical com o uso de tecnologia. Depois que eu estudei bastante assim a história, eu entendi o porquê, né? Mas isso é pauta para outros assuntos, para outras conversas. Mas eu entendi, porque, mas em resumo, porque a tecnologia em si, ela não é algo palpável, ela não é como uma madeira que você sente a coisa ali, ela não é como um brinquedo, como eu até trouxe aqui, eu estava caminhando aqui na Terra da Unidade, na nossa ecovila, e achei essa casca caída no chão. Olha a grossura dessa casca. E olha como dentro ela é como um barquinho, entende? Ela é algo palpável, ela tem várias texturas, ela tem várias cores. Olha a beleza que é um pedaço de casca de um fruto que eu não sei o que é, que estava caído enquanto eu estava caminhando. E isso aqui, a tela não traz isso, não traz vida. Não, ela não tem elementos que o nosso próprio corpo possui. Ela não tem, né? Ela não é real. O que acontece na tela não é de verdade, literalmente, né? Então a criança começa a ter uma relação daquilo que não é verdadeiro. A própria palavra virtual significa aquilo que pode vir a ser, aquilo que é uma potência de ser realizado. Então, nossa live aqui é uma potência de um possível encontro entre Ana e Igor para conversar sobre esse tema. Mas não é isso. Ele é uma potência. Então, a criança que está sendo educada nesse contexto do virtual, ela está entendendo que a vida é algo que pode acontecer, que não é algo que está acontecendo, né? Então, por isso a gente criar compensações de tela, que é o quê? É você, no tempo que a criança está na tela, você relacionar ou desaproximar literalmente ela daquilo que ela consumiu na tela, daquilo que ela acessou na tela. Se é um desenho animado sobre natureza, 1 hora sobre um cavalo que está cavalgando numa fazendinha, aí você compensa esse momento da tela indo com a criança num lugar onde tem cavalo e ficando com ela 1 hora ali, 2 horas ali. Aí ela começa a entender, tá, aquele cavalo que está lá no desenho, ele é uma representação disso aqui, que é o cavalo de verdade. Agora, as crianças chegam da cidade, por exemplo, numa comunidade onde eu estou, com um pouco menos que 2.000 pessoas, e elas nunca viram uma cana, elas não sabem o que é cana de chupar, cana de caldo de cana, nunca viu, não sabe o que é, né? Então é isso, né? Como compensar esses momentos que as crianças estão na tela para elas terem vivências reais, né? Na Sim. vida. E isso, né, Igor, quando a gente para pensar que a presença, e a gente pode colocar a presença aí em oposição, talvez até à ansiedade, porque é tanta criança ansiosa que tem chegado para mim, assim, né? A ansiedade, elas têm sido diagnosticadas com ansiedade crônica, assim. Então, não são estados ansiosos, sabe? É uma ansiedade permanente, praticamente, assim. E a ansiedade, ela tem uma relação tão grande, né? Muito embora a gente sinta ansiedade no corpo, e muitas vezes as pessoas só percebam que estão ansiosas quando começam a identificar pensamentos ansiosos, a gente pode colocar isso em oposição à presença, que é a conexão com o corpo, né? E que muitas vezes
esse contato com a tela, principalmente esse contato mais passivo, ele não vai proporcionar, né? Exato, Eu acho que exatamente. o trabalho que você faz, daqui a pouquinho eu quero que você fale sobre ele para a gente encerrar, ele proporciona exatamente quando eu falo dessa ressignificação, é porque eu vejo que você convida a criança a sair desse lugar passivo na tela e a se tornar autora, né? Mas tem duas E, pessoas aqui, ó, deixa eu só ler para você, que elas estão comentando. Um é a Júlia, falando assim, ó, aqui em casa somos professores e temos uma menina de 3 anos. Ela passou a criar o ambiente de trabalho dela. Passei a criar momentos de artes manuais, como ela mesma fala, para fazer artesanato. Essa é a Júlia. E a Lívia falando assim, mas o que vocês podem contribuir para escolas que as crianças ficam 4 horas no computador pelo sistema híbrido? uhum. Então, primeiro que essa é uma compensação, os trabalhos manuais são muito bons, né? A gente, por exemplo, eu adoro fazer com as crianças câmeras de madeira, câmeras de papelão, Aham. né? A gente, justamente dela entender, né? Ela brincar, porque o brincar com criança não faz filme, criança brinca de fazer filme. Então, quando você traz aquilo que é tão atrativo na tela, que é estar representado e tal, e traz isso para o universo da cultura da criança, o brincar é algo inato na cultura da infância. Então, quando você traz trabalhos manuais, quando você, né, relaciona a tela com o brincar, né? Então, o que que ela prefere? Brincar de pular ou assistir alguém brincando de pular. Porque quando a criança está assistindo um desenho animado, ela está querendo identificar lá aquilo que ela gosta de fazer. Então, quando a criança ela não é estimulada a brincar na escola ou em casa, ela vai querer assistir alguém brincando. Então, ela vai ver desenho animado, onde as crianças brincam. E aí é uma satisfação que vai dar um bug lá na cabeça dela lá na frente, né? Porque ela vai falar, ela não vai, às vezes não vai nem saber que ela não brincou quando ela era criança, que ela estava na tela, né? E o que ela queria era brincar. Veio ter que trabalhar com você, né, Ana? Por exemplo, é uma das opções trabalhar para curar essa criança ali que não brincou, né? E aí, nesse sentido, é muito interessante. Agora, as crianças que estão em contexto de tela no ensino híbrido, 4 horas assistindo aulas online e toda essa história ali, aí a gente tem que mudar a educação, né? A gente tem que mudar porque nós vemos uma crise, né? É um problema estrutural. O sistema educativo, né? Ele é pensado. Então, quando você pega uma aula expositiva, que já é um formato muito ultrapassado dentro da perspectiva de uma educação no século XXI. E você traduz a aula expositiva para a tela e começa a dar aula expositiva na tela, você não só está repetindo um padrão, mas você está tirando a oportunidade da tela ser um recurso para criar outras formas de educar, né? Então, como fazer isso com crianças que ficam 4 horas? É buscar mudar na estrutura da escola, na estrutura do sistema educativo do nosso país, né, para que a tela seja usada de forma amigável e não de forma destrutiva. Então, por exemplo, esse é o meu papel como educador audiovisual. Neste momento, eu estou formando 490 educadores dentro de um programa de educação audiovisual, escolas públicas, de forma gratuita, graças a uma série de patrocinadores que acreditam nessa história. Eu estou formando, fazendo um programa de formação com esses professores para eles criarem outras formas de uso das telas. Mas só que não basta eles quererem, o sistema tem que permitir. Então a gente tem que fazer aquilo que o nosso amigo australiano, Marcus Uhum. Bussey, nosso querido professor,
que estivemos juntos com ele, nos ensinou a fazer, que é hackear o sistema. A gente precisa hackear o sistema, né? Criar pedagogias que hackeiam a estrutura da escola e usem, no caso aqui do nosso tema, as telas para que desenvolva exatamente uma cultura de paz nas escolas, né? Temos uma oportunidade maravilhosa agora, né? É, mas talvez o nosso problema seja, nosso problema como sociedade seja que a gente percebe que é muito desgastante, todo mundo sabe, as crianças sabem, os professores estão exaustos, né? O ensino híbrido é muito desgastante, mas a gente quer encontrar um jeito de lidar com isso sem que realmente a gente se aprofunde na mudança, né? É o que você falou. A aula expositiva é uma coisa tão ultrapassada, mas a gente ainda está nisso, a gente está É, transpondo, né? Essa escola física, enfim, super ultrapassada para as telas. E isso talvez só torne ainda mais cansativo esse formato, mas tem que mudar de uma maneira muito mais é profunda, né? Não é uma estrutural, exatamente. é a É uma escola. questão estrutural, tem que mudar a escola. Aí, né, é um desafio bem A Lívia está complexo. querendo dar o contato do Igor para a escola do professor, para a escola do filho dela. Eu tenho o contato, se você quiser colocar seu Instagram aqui, talvez, Igor. É, Igor Amin. Igor Amin. Isso, aí você procura ele, viu, Lívia? É, Gente, Igor, você é muito bacana. Eu gosto muito de te não, ouvir. Eu sei que acho que é. tem, não, traz muita coisa interessante, assim, muitos insights, muitas oportunidades de reflexão, né, de aprofundamento nisso que eu acho que é um tema, enfim, não é um tema, né, é a nossa realidade, assim, é o que a gente está É, vivendo, né? sim. E é isso, assim, eu queria, na verdade, agora que a gente pudesse finalizar com você falando exatamente sobre isso que eu falei, que eu acho que é uma coisa que é interessante, você já até falou um pouquinho, né? Mas como você atualiza esse contato né, com a tela de uma maneira que você traz a criança para o protagonismo, assim. Então ela deixa de ser uma criança que está ali passivamente consumindo, né? E fica um pouco esse negócio quase que um zumbizinho, assim, muitas vezes. E ela se Sim, torna autora, né? Ela protagoniza isso, assim. Isso é muito maravilhoso. Então, sim. A gente deve ter quantos minutos, mais ou menos, aí que você acha? não, e quando você quiser, a gente tem 1 hora de live, Ah, já fica à sua disposição. não cai com 1 hora mais, não? Não, acho que não, não. Ah, tá bom. Ah, então eu vou fazer uma prática, então, juntos, assim, para gente, para exercitar um pouco, assim, como eu faço com as crianças. Uma vez a gente estava junto, né, e a gente brincou com esse nome, Mindfulness, né, que é Oi. a mistura de filme com mindful, né, o, trocar o full por filme. Um Então, trocadilho. mindfulness, um trocadilho, né? E tem uma prática que a gente faz, né, com as crianças chamada visualização, que é uma mistura de visualização com uma meditação guiada, né? Uma visualização criativa com a meditação guiada. E a ideia é que a gente faça um filme de olhos fechados, né? Então, eu vou fazer aqui com a gente, né, uma prática que eu acho que tem muito a ver com essa busca por um estado de presença, né, um estado pleno, né? A gente trazer uma consciência para nós, né? E a gente tem que entender que a linguagem audiovisual, a linguagem digital, é mais uma linguagem que se acopla dentro da identidade da criança, na identidade da criança. Então, assim, quando a gente está falando a palavra híbrido que virou na moda, a gente está falando de um tipo de o hibridismo, né? Algo muito complexo isso dentro da sociologia e tal, essa palavra, né? Muito mais profundo que simplesmente um estilo de aula que está rolando. Então, as identidades da criança são híbridas, elas compõem diversas culturas,
elas têm acesso a uma série de coisas, e a tecnologia ela passa a ser mais um elemento na construção da identidade das crianças. Então, quando a gente começa a falar a língua delas, que também é a língua digital, também é das telas, elas começam a entender melhor o que a gente está falando. Então, essa prática, ela mistura aquilo que tem uma intenção de trazer presença para a criança e, ao mesmo tempo, fala na língua dela. Vocês vão perceber um pouco, é bem uma degustação. Então, vamos fazer uma visualização, vamos fechar os olhos, sentar à vontade, fechar as mãos, entrelaçando os dedos. Vamos sentar de forma bem confortável, solte o corpo, respire. Fique em silêncio um pouquinho, ouvindo aquilo que está ao seu redor. É que nós vamos fazer um filme de olhos fechados. É isso mesmo, é um filme de olhos fechados. Sabia que já teve filme mudo? Agora a gente vai ter um filme que não tem imagens. É um filme que está dentro de nós, numa tela que a gente pode chamar de tela mental. Respire mais uma vez, bem profundo. E vamos começar. Luz, câmera, ação. Imagine que você está caminhando em um lugar bem especial para você. Esse lugar tem muitas cores, tem as pessoas que você ama e tem você, bem ali, do pé ao joelho, do joelho à cintura, da cintura aos braços, dos braços aos peitos, do peito à cabeça e da cabeça ao céu. Nesse filme que estamos fazendo de olhos fechados, você pode imaginar o que você quiser, inclusive que você é uma câmera. Uma câmera? Isso mesmo. Imagine que você é uma câmera e que bem no meio dela tem uma lente. Atrás dela tem o visor. Tem uma tela onde você pode ver muitas coisas. Tem o disparador, onde dispara a foto ou começa a gravar o vídeo. Tem a bateria, que traz energia para a câmera. E o seu corpo agora se tornou uma câmera. O que você seria nessa câmera? A bateria? A lente? A tela? O visor? Já escolheu qual parte da câmera você tem mais a ver? Agora, quando a gente respirar, a gente vai abrir bem no meio da câmera o diafragma. Chama diafragma. Aquela partezinha que abre para entrar a luz dentro da câmera e a imagem se tornar realidade. Bem ali dentro da câmera, no caso, seu corpo. Então, bem no seu peito, imagine que você tem uma lente que se abre, 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 e uma luz penetra lá dentro de você. Você sente essa luz
e transforma ela em uma imagem. Uma imagem de coisa bem boa que você vai projetar no mundo. Agora abra de novo, bem no meio do seu corpo, bem ali onde está o coração, o diafragma da câmera, você abre. Permita que a lente agora projete para o mundo toda essa luz, que virou uma imagem de algo muito bom, de um mundo como você quer. E quando eu disser corta, vamos encerrar nosso filme. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3. Corta! Podem abrir os olhos, soltarem o corpo. E fiquem bem nas telas. Delícia, gente. Visitei minha família no Brasil. Hum, que bom que você tirou essa foto. Maravilhoso. Igor, assim, sem palavras para te agradecer. Te agradecer imensamente mesmo por essa contribuição, como eu te falei, né? Brilhante, assim, acho que você faz esse trabalho, é maravilhoso, é com o coração mesmo, é coisa de propósito, de alma, assim. Então, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que passou, que comentou, que contribuiu, que está com a gente até agora, que fez aí a prática, né? A Fernanda e a Lívia aqui trazendo também, falando que... Fernanda falando uhul! E a Lívia falando fantástico, muito bacana. E é isso, né? Assim, então, gente, o que queremos para o mundo é né, arroba o que queremos para o mundo. Uhum. O Instagram do projeto do Igor vale muito a pena ir lá. Ele tem filme, ele tem muita coisa interessante, assim. Tem o jogo, né, Igor? Mas o jogo Jogo as pessoas dos não têm mundos. acesso, assim, né? Tem que fazer uma formação, É, como que funciona. sim, sim. É um jogo de cartas, né, para criar mundos, vamos dizer assim, através das telas, chamado Jogo dos Mundos. Mas tem também tudo no site, né? O que queremos para o mundo.com.br, tem lá Uhum. muitas informações e tudo. E como estamos nesse contexto do, né, de trazer nas telas esses conhecimentos, em breve também a gente vai ter esses conteúdos disponibilizados em formato de cursos, né? Lá na nossa plataforma. Já tem, mas ele é restrito para quem está fazendo nossa formação. Mas aí, aos poucos a gente vai abrir, vai ser um prazer compartilhar com o público que está aqui, né? Com pessoas que estão na sua rede também, Ana. Com E certeza. em breve a gente papeia de novas modas aí. Aquele projeto nosso Telegarrafas que você viu na cena, que ele floresceu, então ano que vem a gente vai provavelmente realizá-lo. Então, quero muito conversar com você aí de novidades para a gente desenvolver Vem pra juntos. Tô até, Itália. tô, Vem pra cá. tô até aqui com a garrafinha do Telegarrafas hoje aqui tomando água. Nossa, vai ser muito bacana fazer esse intercâmbio Brasil-Itália, hein? Vou adorar. Vamos. Não, tem novidades aí bem especiais para a gente Não, e aqui a conversar, nossa sabe? conversa aqui já me deixou assim, gente. Eu sou muito, né, da torcida por educar os pais, educar quem educa, assim. É, Eu sempre falo isso, da gente colocar máscara de oxigênio primeiro na gente, assim. Então, uhum. eu achei que você tem aí, aquela assim, já quero te dar, acho que é importante. Júlia também, e Gisele falando aqui, elogiando a nossa live. Gente, muito obrigada. Muito, muito grata, Igor. E aí a gente vai conversando e, enfim, gente, quem também tiver interesse, né, dúvidas, enfim, coloca nos comentários, a live vai ficar salva.
Vou deixar Legal. também gravado aqui o Insta do Instagram, né? Os perfis do Igor. E aí vocês entram em contato com ele também. Então, tá bom. Muito Um obrigado. Valeu beijo, todo querido. mundo que tá vendo. Saudades. A gente se encontra em breve, Beijão. virtual e pessoalmente, se Deus A quiser. gente se encontra. É, quem sabe? Né? Já ano que vem a gente se vê aí presencialmente. Esperamos que sim. Um beijo para você. Beijão. Boa noite Grata, para viu? vocês aí, Boa todos noite, vocês. pessoal. Isso mesmo. Beijo, Tchau. tchau.